Pessoal, o conhecimento dos fluidos, ele nos traz a chave de todos esses fenômenos mediúnicos, de todos os fenômenos que até então eram considerados sobrenaturais. Então, nenhum fenômeno é sobrenatural quando se conhece a lei dos fluidos. Quando não conhecemos essa lei dos fluidos, a gente acha que é sobrenatural. No entanto, não é sobrenatural porque nada é sobrenatural. A lei de Deus, ela é uma lei natural. A natureza faz parte da lei de Deus. E esses fenômenos, eles estão na natureza. Só que eles são feitos através de leis que muitas vezes nós não conhecemos. Então, quando nós estudamos sobre os fluidos, nós então passamos a conhecer do que é que os fluidos são capazes de realizar. Aquilo deixa de ser para nós uma coisa sobrenatural, para ser uma coisa natural. Entendeu? Então, nós vamos ver aqui alguns casos que a gente vai ficar admirado, né? E que outrora nós diríamos que era coisa sobrenatural. Ele diz assim, ó, 35. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Pessoal, o que é perispírito? Vocês já aprenderam o que é isso, perispírito? Quem pode dizer para mim o que é perispírito? É o corpo do... É o envoltório do corpo, né? É o envoltório Do espírito. do espírito. Do espírito. Do espírito. É o envoltório do espírito, muito bem. É o corpo do espírito. O espírito nunca fica sem o perispírito. Portanto, ele é o corpo que segue o espírito, tanto na vida, na matéria, como fora da matéria. Ele une o espírito ao corpo físico. Quando o corpo físico falece, o perispírito, o espírito se destaca do corpo físico e o perispírito acompanha ele, né? Então, muito bem. Então, para nós espíritos, no corpo físico, né? Para a nossa visão material. O perispírito, no seu estado normal, é invisível para nós não vemos o perispírito. Mas como o perispírito é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível para nós. Tem dificuldade de entender aí? Não, né? Então, o perispírito ele é invisível para nós. Mas o espírito, quando quer, faz ele se tornar visível através de uma mudança molecular que ele faz apenas com a sua vontade, né? E todo espírito pode fazer isso, tanto o espírito evoluído como o espírito atrasado. Se você perguntar para o espírito atrasado como é que ele faz isso, apenas ele não vai saber explicar como é que faz, mas ele faz, porque ele vai dizer assim, eu tive vontade e eu fiz. Portanto, é através da vontade do espírito. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza. Então, pessoal, do mesmo modo que os outros fenômenos, as aparições não se dão fora das leis da natureza, ou seja, elas se dão dentro das leis da natureza, como todos os outros fenômenos. Nada tem de mais extraordinário do que o vapor, que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Então, ele está dizendo aqui que o perispírito ele não tem muita coisa mais do que o vapor, mais extraordinário do que o vapor. Ele está comparando o perispírito com o vapor. É só uma comparação, ele não está dizendo que o vapor é igual ao perispírito, não. Ele está dizendo assim, que o fenômeno em si, do perispírito,
é muito parecido com o vapor. O vapor, quando ele está mais ou menos condensado, ele pode ser visível, entendeu? O perispírito, quando o espírito quer condensá-lo aqui entre aspas, né? Quando ele modifica as moléculas dele, ele se torna visível para nós. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, ou seja, ele é pouco condensado. Então, aquela aparição, aquele espírito, ele se apresenta para nós de forma bem vaga e vaporosa. É como se fosse assim uma silhueta. De outras vezes, ele aparece mais nitidamente, de forma mais definida. De outras vezes, enfim, ele aparece com todas as aparências da matéria tangível. Ele aparece com as aparências da matéria tangível. Não é a matéria tangível, apenas ele tem as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real. Você pode chegar mesmo a pegar e sentir na sua mão, entendeu? Ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, são muito frequentes. Forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. Então, pessoal, vocês já ouviram falar disso, né? Eu não vou querer que vocês contem nenhum caso aqui, não, mas eu sei que vocês têm vários casos, já ouviram algum caso de alguém que viu o parente que morreu e veio avisar. Isso é muito comum. Então, ele está dizendo aqui que ele aparece normalmente de forma vaporosa e que é comum ele aparecer para dizer que morreu. Aquela pessoa que ele gosta. Naquele momento que a gente vai morrer, a gente diz, eu queria que fulano de tal, que eu gosto muito, soubesse que eu estou papocando agora, que eu estou passando para o outro lado da vida. Aí ele vai e aparece lá naquele local onde está a pessoa vê, entendeu? As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Então, as aparições tangíveis, elas são mais raras do que as aparições vaporosas, né? Mas elas existem também, em muitos casos, Kardec comprovou. Se o espírito quer dar-se a conhecer, olha aqui, detalhe aqui, ó, se o espírito ele quer dar-se a conhecer a alguém, quando ele aparece para essa pessoa, ele imprime ao seu envoltório, ao seu corpo material, né? Aliás, ao seu corpo espiritual, que é uma espécie de matéria também, né? Que o perispírito é matéria também. Ele imprime a ele todos os sinais exteriores que ele tinha quando vivo. Ele imprime aquela aparência para que ele, por exemplo, se ele, se um camarada conheceu, se dois amigos se conheceram e quando eles eram ainda bem jovens, com 15 anos de idade, um viajou, foi morar muito longe, no exterior, e nunca mais aquele amigo dele chegou a vê-lo. E ele, depois de muito tempo, ele morreu já na idade da velhice, já, como adulto, já bem idoso. Mas ele quer aparecer para aquele amigo dele lá, que ele tem saudade. Um dia ele vai, ele se materializa lá, se materializa não, ele se torna visível, né? Aquele amigo dele. Então, como é que ele vai trazer a aparência dele? É a aparência de idoso ou é a aparência de jovem? Claro que é aquela aparência de jovem de quando eles se conheciam, os dois, para poder o amigo dele reconhecer que é ele. Embora o amigo dele já esteja já de idade já, mas ele vai ver que é o amigo dele que está ali. Só vai ver porque ele vai ver ele novo, do mesmo modo que ele conheceu ele. Ele dá ao perispírito a aparência que ele quer. Ficou bem entendido aí? Todo mundo compreendeu? Ou alguém tem alguma pergunta, pessoal?
Que nós vamos passar para a segunda parte aqui, que é muito boa também.